Olá, bom dia a todos. Meu nome é Milena Souza e nós estaremos apresentando o nosso trabalho intitulado Conduta do Enfermeiro frente aos conflitos éticos e bioéticos. Bom, nós trouxemos 3 definições abordadas na literatura sobre a bioética, sobre o que era a bioética. Clotet traz que a bioética é uma ética aplicada que se preocupa do uso correto das novas tecnologias na área das ciências médicas e das soluções adequadas dos dilemas morais por elas apresentados. Trata-se, portanto, de um ramo específico da filosofia moral com características próprias. Já Prudente aborda que a bioética, como hoje é conhecida, nasceu nos Estados Unidos no início da década de 70 e foi cunhada pelo oncologista Potter na Universidade de Wisconsin. E para Potter, a bioética seria a ciência que garantia a sobrevivência do planeta. Já Canto Sperber, ele traz que a definição de bioética que se tornou clássica e que se perdura até os dias de hoje, ela foi descrita pela renomada Enciclopédia de Bioética, do Instituto Kennedy, como sendo um estudo sistemático da conduta humana no âmbito das ciências da vida e da saúde, enquanto esta conduta é examinada à luz dos valores e dos princípios morais. Esses princípios morais, eles vão ser definidos e explicados a seguir pela minha colega Bianca Rodrigues. Bom dia, eu sou Bianca Rodrigues e falarei um pouquinho para vocês sobre os princípios da bioética. A bioética é fundamentada em 4 princípios básicos: a não maleficência, a beneficência, a autonomia e a justiça. A autonomia diz respeito ao autogoverno, ou seja, a ausência de limites para decidir sobre si mesmo, porém só deve ser respeitada quando a decisão de uma pessoa não resulta em danos para outro ser humano. A violação da autonomia só é aceita quando o bem público se sobrepõe ao bem individual. A beneficência quer dizer fazer o bem. Isto significa que temos a obrigação moral de agir para o benefício do outro. Este conceito, quando utilizado na área de cuidados com a saúde, significa fazer o melhor para o paciente, não só do ponto de vista técnico-assistencial, mas também do ponto de vista ético, minimizando os riscos e maximizando os benefícios do procedimento a ser realizado. Segundo os autores Kipper e Clotet, não maleficência poderia ser entendido como a obrigação de não causar danos, ou seja, o uso da prudência diante de situações que exijam do profissional de saúde a não intervenção. Já que, dependendo do caso, a ação beneficência poderia causar um mal maior do que os benefícios. Trata-se, portanto, de um mínimo ético, um dever profissional que, se não cumprido, coloca o profissional de saúde numa situação de má prática ou prática negligente da medicina. O princípio da justiça está relacionado à distribuição correta e adequada de deveres e benefícios sociais, não podendo ser negado qualquer tratamento ou assistência em função de nenhum tipo de discriminação, seja ele social, racial ou qualquer outro fator, preocupando-se sempre com a equidade na distribuição de bens e recursos considerados comuns, na tentativa de igualar as oportunidades de acesso a este bem. Bom, agora nós iremos abordar sobre a bioética, incluída na nossa prática profissional. E trouxemos aqui mais algumas afirmações da literatura para fundamentar, essas características, essas afirmações. Segundo Zaboli e Sartório, códigos morais e éticos, eles são importantes para guiar a prática profissional de uma forma que preserve a dignidade do paciente. Porém, todavia, aspectos técnicos científicos também são muito importantes, pois vão fundamentar e nortear a assistência de enfermagem. Ou seja, o ideal, o fundamental, seria encontrar um ponto central, um equilíbrio entre esses dois extremos. Santiago e Carvalho traz que a enfermagem aplica os princípios da bioética no seu cotidiano quando respeita a individualidade do paciente, atende às suas necessidades, direcionando o cuidado para essas necessidades, presta uma assistência isenta de riscos e danos físicos ou morais, e sempre quando também informa ao paciente a ação que vai ser executada, dando-lhe assim o direito de aceitá-la ou recusá-la. Característica que já foi citada no princípio da autonomia, anteriormente. Bom dia, meu nome é Davidson e eu estarei dando continuidade à discussão sobre bioética e a prática profissional.
Em seu estudo, Souza et al. Afirma sobre a qualidade da assistência e autonomia. É importante que os profissionais de saúde precisam avaliar, juntamente com o paciente, as vantagens e os riscos do tratamento. Além disso, é necessário avaliar os riscos de toda decisão clínica tomada em equipe com o paciente e seus familiares, envolvendo, portanto, todos os sujeitos. Em sua pesquisa, Andrade et al. Diz que considerar os princípios bioéticos durante a assistência reflete em melhores cuidados, seja avaliando pontos positivos e negativos frente a um possível tratamento, que é o princípio da não maleficência, seja para lhes oferecer os recursos disponíveis e garantir uma assistência digna, que é a aplicação do princípio da justiça. Almeida e Aguiar vai nos dizer que a bioética principialista pode contribuir para a tomada de decisão, pois o cuidado a qualquer pessoa exige conhecimentos e ações baseados em valores éticos. O outro aspecto averiguado é justamente a relação entre a bioética e o uso da tecnologia. Pessalacci et al., em sua pesquisa, admite sim os benefícios que o uso de tecnologias de última geração trazem aos pacientes. No entanto, faz a ressalva de que a tecnologia substitui o trabalho manual e, por consequência, afasta o profissional do contato direto ao usuário. Isso impacta, então, na situação de quando o olhar do profissional de enfermagem passa a ser mediado pelo olhar da máquina. Isso resulta, então, em ignorar a acessibilidade humana, fazendo com que esse olhar não seja mais tão confiável como era. As referências utilizadas para a confecção dessa apresentação. E obrigado pela atenção.